Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, tudo bem, crianças? Como que vocês estão? Bem? Ótimo, que hoje nós temos bastante coisa para ver na nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Bem, primeiramente, então, pega aí o caderninho de vocês, pega lá o planejamento de texto que nós fizemos na aula anterior, que hoje nós vamos usar o planejamento, tá bom? Vamos, então, ver o nosso objetivo agora, porque vocês já pegaram o planejamento. Bom, o objetivo da aula de hoje é reescrever, junto com a professora, o conto O Paraíso dos Gatos, observando a sequência cronológica dos fatos, a organização dos parágrafos e a pontuação. Bem, então o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos o que era planejamento e fizemos um planejamento de texto, certo? Bem, fizemos o planejamento. Para que nós planejamos? Para hoje a gente poder fazer a reescrita do nosso conto. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos ver o que nós fizemos na aula passada. Nós vamos ler o planejamento que fizemos na aula passada, tá bom? Então, vocês vão acompanhar a professora aqui na leitura do planejamento. Aproveita e vai olhando no caderninho de vocês também, se vocês preferirem, tá bom? Então, vamos lá. Então, acompanha aí com a professora. Então, O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma menina. Trabalhava para uma mulher. Sua vida era triste. Só tinha uma gatinha. A gata desapareceu. Apareceu um adivinho. Está na cidade dos felinos. E o Kiko foi até lá. Jantou e ouviu vozes estranhas. Conversou com sua gata. Ganhou um presente. Voltou para a cidade. A patroa ficou furiosa. Foi até a cidade dos gatos. Um imenso tigre apareceu. Ela preferiu viver. Bem, este então foi o planejamento que nós fizemos na aula anterior, certo? E hoje a gente vai ocupar ele. Como assim? A gente vai ocupá-lo para a gente fazer a nossa reescrita de texto. Como que vai funcionar então essa nossa reescrita? Se nós estivéssemos na sala de aula, todo mundo junto, o que a professora ia falar para vocês? A professora ia falar assim: gente, vamos ver o que nós planejamos na aula passada e, seguindo o planejamento, nós vamos ir reescrevendo o conto. Aí cada um de vocês ia ir colocando, né? Ah, professora, o conto começou com era uma vez. Ah, tal. Ah, aí a professora já perguntava lá, tá certo, vocês acham que a gente vai registrar assim mesmo? Ah, eu concordo, professora. Não, eu não concordo, porque não foi bem isso que aconteceu. Então, a gente ia ir dialogando durante a reescrita para que a gente pudesse estar reescrevendo o conto sendo o mais fiel possível ao conto original. Então, quando a gente faz uma reescrita, a gente tem que ser fiel ao conto original. O que é ser fiel ao conto original? Nós não podemos colocar coisas que não aconteceram no conto, por isso que a gente fez o planejamento, tá? A gente fez o planejamento para isso, para a gente seguir o planejamento e não inventar coisas que não existem. E também não esquecer de pontos principais que estavam ali. Como nós não estamos na sala de aula, e para a professora não ficar aqui falando muito sozinha, o que a professora fez? A professora pediu ajuda para alguns alunos, tá? Lá da Escola Heitor. E eles toparam o desafio que a professora fez para eles, de cada um estar ditando para a professora um trecho do conto. Como assim, professora? Então, hoje o que a gente vai fazer é um ditado para a professora. Então, enquanto os colegas estão ditando aquilo que eles ou reescreveram ou que eles lembram de memória, a professora vai estar registrando, igualzinho eles ditarem, tá? Então, eles vão ditar e a professora vai anotar e depois a gente vai ler junto como que está ficando esse texto, tá bom? Bem,
Então, vamos olhar aqui no planejamento para a gente ver o início do conto, para a gente ver o que tem que ter nesse início do conto, tá bom? Então, olhando aqui. Bom, primeiro o título, certo? Depois, né, começou com Era uma Vez. Então, a primeira parte do conto falava o quê? Falava, era uma vez uma gatinha que trabalhava para uma mulher, né, terrível, sua vida era triste, porque ela só tinha uma gatinha, a gatinha desapareceu. Então, até aqui, né, nós temos a primeira parte do conto, o primeiro trecho do conto. Então, quem vai ditar para a professora até aqui é a aluna Amanda. Vamos escutar, então vamos acompanhar. Enquanto ela está ditando, a professora quer que vocês ouçam e aí digam para a professora se vocês concordam ou não com a aluna Amanda. Olá, meu nome é Amanda Nicole de Oliveira, eu sou do 5º ano, estudo na Escola Municipal Prefeito Pintor Diesel e hoje eu vou ditar para a professora o conto que eu reescrevi. Era uma vez uma linda menina órfã chamada Yukiko. Ela trabalhava para uma senhora muito má. Ponto. Sua vida era muito triste, vírgula. Pois só tinha uma gatinha como amiga. Ponto. Certo dia a gata sumiu. Ponto. A menina chorou muito. Ponto. A patroa, em vez de consolá-la, vírgula. Disse, 2 pontos. Travessão, letra maiúscula. Viu no que dá-se a pegar-se aos animais? Ponto. A gata te abandonou. Ponto de exclamação. Então, pessoal, vocês viram ali a Amanda, né, fazendo esse ditado para a professora. Vocês viram que ela foi falando devagarinho para a professora poder estar registrando, anotando da forma como ela ditou para a professora. Então, vamos ver como que ficou isso que ela ditou para a professora, com a professora reescrevendo. Vamos acompanhar, então, aqui na tela. Bem, O Paraíso dos Gatos. Então, era uma vez uma linda menina órfã chamada Yukiko. Ela trabalhava para uma senhora muito má. Sua vida era muito triste, pois só tinha uma gatinha como amiga. Certo dia, a gata sumiu. A menina chorou muito. A patroa, em vez de consolá-la, disse: viu no que dá a pegar-se aos animais? A gata te abandonou. Então vejam que aqui a professora, né, tentou fazer o registro igual a Amanda foi falando, né? E você, se vocês fossem ditar, vocês teriam ditado igual a Amanda ditou? Vejam, a Amanda, ela colocou algumas pontuações, né? Ela ditou travessão para a professora e conforme ela foi ditando, a professora foi registrando. Se a gente pensar lá, vejam que ela seguiu direitinho o planejamento. Olha, ela colocou, né, o que nós tínhamos colocado lá no planejamento. Então, era uma vez, né, ela colocou que ela trabalhava para uma senhora, a vida triste, que ela só tinha uma amiga
e que a gata sumiu. Então, ela colocou sim, ela seguiu o planejamento, né? Beleza. Vamos olhar no planejamento agora e ver o que vem agora no próximo trecho do texto. Então, ó, a Amanda foi até aqui, né? A gata desapareceu. Então, a próxima aluna agora, né, que for ditar, o próximo trecho aqui que nós temos que reescrever, começa aqui, ó, falando do adivinho, né? Então, que apareceu um adivinho e que ele fala que ele está na cidade dos felinos. É claro que entre essas duas frases aqui, tem uma porção de acontecimentos, né? Então, a gente vai ter que, nesse trecho do texto, registrar, né? Não é só dizer lá que apareceu um adivinho e o adivinho falou para ela onde é que a gata estava. Então, vamos ver como que o próximo colega, ou colega que a professora pediu ajuda, vai ditar esse trecho. Então, igual vocês fizeram aí da outra vez. Então, agora é um trecho que a Cibele dita para a professora. Então, a mesma coisa. Vocês vão acompanhando o ditado dela, vendo se concordam, não concordam, se ela lembra de tudo que tinha nesta parte do texto. Oi, professora, me chamo Cibele e hoje eu vim ditar o texto que eu reescrevi para a professora. A menina não acreditava nisso. Ela confiava em sua gatinha. Então soube de um adivinho. Diziam que ele sabia todos os segredos do mundo. Ela foi falar com ele. O adivinho lhe disse: se você for corajosa, encontrará sua gata. Ela está na montanha dos felinos. Então, esse foi o texto. Beijão e tchau, tchau. Então, olha, gente, à medida que a Cibele foi ditando, a professora foi registrando. Então, vamos ver como que ficou esse trecho que ela ditou para a professora e vamos ver se ela ditou de acordo com o planejamento. Então, a menina não acreditava nisso, ela confiava em sua gatinha. Então, soube de um adivinho, diziam que ele sabia todos os segredos do mundo. Ela foi falar com ele. O adivinho lhe disse: se você for corajosa, encontrará a sua gata, ela está na montanha dos felinos. Bem, então vejam que aqui, como a professora falou, né? Se fosse lá na sala, a gente ia estar dialogando. Ah, vocês concordam? Vamos colocar assim? Será que aqui tem ponto? Que ponto que vai agora? Então, aqui a professora está registrando bem igual os colegas estão falando. Então, a Cibele ditou, né? Ela foi ditando, ela não foi falando a pontuação, apesar dela ir fazendo algumas pausas, e a professora também não colocou. Por quê? Para que depois a gente possa estar discutindo isso junto e arrumando essa pontuação junto. Beleza? Bem, no planejamento agora, nós vamos para a parte 3 do texto. Então, vamos ver o que o planejamento nos diz sobre o que a gente tem que escrever agora. Bem, então, apareceu um adivinho e está na cidade dos felinos. Foi até aqui que a Cibele ditou. Agora, a gente vai para a parte aqui que a professora está chamando de parte 3, tá? Então, olha lá, o que tem que ter nessa parte. E o Kiko foi até lá, jantou e ouviu vozes estranhas, conversou, será que até, não, acho que até aqui, né? Conversou com sua gata. Vamos fazer até aqui. Até agora a professora mesmo, mas é até aqui. Então, e o Kiko foi até lá, jantou e ouviu vozes estranhas, tá? E aí, né, aparece a gata lá para ela. Então, quem dita essa parte para a professora é a Adriele, tá? Então, vamos ouvi-la, tá? E vamos ver se a gente concorda ou não concorda com a forma como ela ditou. Oi, professora, tudo bem? Vamos lá com o texto? E o Kiko não hesitou. Pediu permissão à sua patroa e partiu em busca da gatinha.
Andou, andou, andou muito, até chegar em uma cidade que outra menina havia colhido. Me convidou para jantar, mas à noite ouviu vozes muito estranhas. E a menina levantou muito assustada e então disse que lugar era aquele. E ela, quando foi para partir, alguém em sua porta do quarto. Toque, toque, toque. E o Kiko abriu. E quando abriu, deu de cara com a sua gatinha que havia se transformado em gente. E é isso, professora. Então, olha, pessoal, a Adriele é uma verdadeira artista para contar a história, né? Você viu que ela pôs até alguns efeitos ali, né? O toque-toque, né? Né? O bu da menina levantando, ficou bem legal. Então, essa parte, assim, dela contando a história. E a professora fez o registro conforme o ditado dela, né? Então, a professora colocou essas palavras também, que são mais presentes na oralidade, mas a professora registrou aqui. Então, vamos acompanhar na tela como que ficou esse trecho. E o Kiko não hesitou, pediu permissão à sua patroa e partiu em busca da gatinha. Andou, andou, andou muito até chegar a uma cidade que outra menina a havia acolhido e convidou-a para jantar. Mas à noite ouviu vozes muito estranhas. E a menina, levantou muito assustada e então disse que lugar era aquele. E ela, quando foi para partir, alguém em sua porta do quarto. Toque, toque, toque. E o Kiko abriu e quando abriu, deu de cara com sua gatinha, que havia se transformado em gente. Então, né, esse trecho é um trecho bem longo, né, que ficou aqui para a Adriele, mas ela soube representar bem, contar bem, né? Só que aqui, como ela também não colocou a pontuação, a professora também não registrou a pontuação, tá? Bem, ainda falta 2 trechos do texto, então vamos para o planejamento ver o trecho que vem agora, tá? Vamos lá então. Bem, então, né, a Adriele termina falando que ela deu de cara com a gata. Então, agora vai vir a conversa, né? Então, conversou com sua gata, ganhou um presente e voltou para a cidade. Esses fatos é que têm que estar presentes agora no trecho que a Rafaele vai ditar para nós, tá bom? Vamos acompanhar, então, o ditado da Rafaele para a professora. Oi, meu nome é Rafaele, estudo na escola Heitor Dício e vou ditar um conto para a professora Lucimar. A gata lhe disse, 2 pontos. Tradução porque a gata vai falar. Querida minha amiga, você está no paraíso dos gatos. Ponto. É um lugar perigoso para quem nos trata mal. Ponto. Mas você, que sempre nos ajudou, vírgula. Os felinos pediram que eu lhe desse um presente. Ponto. A gata deu uma caixa cheia de joias e pedras preciosas para ela. Ponto. Na manhã seguinte, vírgula, e o Kiko voltou à cidade. Ponto. Deixou o emprego e comprou uma casa. Ponto. A caixinha era mágica. 2 pontos. As joias nunca se acabavam. Ponto final. Tchau, pessoal! Então, vejam, gente, que a Rafaele, né, ela ditou o trecho com pontuação. Então, vamos acompanhar como que ficou esse trecho que ela ditou para a professora. A gata lhe disse: querida minha amiga, você está
no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para quem nos trata mal. Mas você, que sempre nos ajudou, os felinos pediram que eu lhe desse um presente. A gata deu uma caixinha cheia de joias e pedras preciosas para ela. Na manhã seguinte, o Kiko voltou à cidade, deixou o emprego e comprou uma casa. A caixinha era mágica. As joias nunca se acabavam. Bem, lendo esse trecho da Rafaela, a gente percebe que ela seguiu o planejamento, né? Então, ela colocou a conversa com a gata e colocou que ela ganhou, né, o presente, que era a caixinha lá de joias, e que ela volta para a cidade na manhã seguinte. Falta agora o final do texto, né, o trecho final. Então, vamos para o planejamento para ver o que nós temos que colocar nesse finalzinho do texto. Vamos ver então? Bem, então, ó, a Rafaela veio até aqui, voltou para a cidade. Então, este último trecho agora, ó, a patroa ficou furiosa, foi até a cidade dos gatos, um imenso tigre apareceu, ela preferiu viver. Então, isso que tem que ter no nosso texto, trecho final. Agora é um menino que vai nos ditar o trecho, né? É o Victor. Vamos acompanhar então o ditado do Victor e vejam, lembrem que a professora falou. Vocês vão ouvindo, vão pensando se vocês ditariam desta forma, se não está esquecendo de nada, se é isso mesmo. Furiosa de inveja, vírgula. A patroa foi até a montanha dos gatos. Chegou, vírgula, na mesma casa onde a menina ficou e disse, : Travessão, quero as joias também, ponto de exclamação. Pois vocês sempre estão rodeando a minha cozinha? A porta se abriu e ela foi jogada num salão. Com um imenso tigre que perguntou, : Travessão, você prefere trabalhar ou morrer? Ponto de interrogação. Ela preferiu viver, ponto. Mas no paraíso dos gatos, o tempo é eterno. Lá ela continua e continuará a trabalhar para sempre. Então, né, o Victor fez, né, o ditado aqui da parte final. E pelo que a gente observou, ele seguiu direitinho o planejamento. Então, vamos ler ali, ó. Furiosa de inveja, a patroa foi até a montanha dos gatos. Chegou na mesma casa onde a menina ficou e disse: Quero as joias também, pois vocês sempre estão rodeando a minha cozinha. A porta se abriu e ela foi jogada em um salão com um imenso tigre que perguntou: Você prefere trabalhar ou morrer? Ela preferiu viver, mas no paraíso dos gatos, o tempo é eterno. Lá ela continua e continuará a trabalhar para sempre. Bem, pessoal, então aqui a professora só pôs essa tela aqui para mostrar para vocês o texto todo, mas a gente não vai ler essa tela não, porque não dá para ler, né? Só para vocês terem a noção de como ficou o texto inteiro.
Bem, então se nós estivéssemos lá na sala de aula, a professora, né, teria feito com vocês isso, teria feito o registro no quadro, ou talvez igual a professora fez aqui no computador e ia aparecendo na tela, e a gente ia discutindo, como a professora falou, né, em cada frase que vocês fossem ditando, a gente ia discutindo se era aquilo mesmo, se não, como que a gente ia fazer. Bem, temos então agora o texto pronto, né? O texto que esses 5 alunos ditaram para a professora. Bem, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai ir lendo aqui na tela para ver como que ficou o conto, tá? Então nós vamos ler esse nosso conto reescrito, tá bom? Vamos lendo junto com a professora então. Acompanhem lá. O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma linda menina órfã chamada Yukiko. Ela trabalhava para uma senhora muito má. Sua vida era muito triste, pois só tinha uma gatinha como amiga. Certo dia, a gata sumiu. A menina chorou muito. A patroa, em vez de consolá-la, disse: "Viu no que dá apegar-se aos animais? A gata te abandonou." A menina não acreditava nisso, ela confiava em sua gatinha. Então soube de um adivinho. Diziam que ele sabia todos os segredos do mundo. Ela foi falar com ele. O adivinho lhe disse: "Se você for corajosa, encontrará sua gata. Ela está na montanha dos felinos." E o Kiko não hesitou, pediu permissão à sua patroa e partiu em busca da gatinha. Andou muito até chegar em uma cidade que outra menina a havia acolhido e convidou-a para jantar. Mas à noite ouviu vozes muito estranhas, e a menina Bu levantou muito assustada e então disse que lugar era aquele. E ela, quando foi para partir, alguém em sua porta do quarto, toque, 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 e o Kiko abriu. E quando abriu, deu de cara com sua gatinha, que havia se transformado em gente. A gata lhe disse: "Querida minha amiga, você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para quem nos trata mal. Mas você, que sempre nos ajudou, os felinos pediram que eu lhe desse um presente." A gata deu uma caixinha cheia de joias e pedras preciosas para ela. Na manhã seguinte, Yukiko voltou à cidade. Deixou o emprego e comprou uma casa. A caixinha era mágica, as joias nunca se acabavam. Furiosa de inveja, a patroa foi até a montanha dos gatos. Chegou na mesma casa onde a menina ficou e disse: "Quero as joias também, pois vocês estão sempre rodeando minha cozinha." A porta se abriu e ela foi jogada num salão com um imenso tigre que perguntou: "Você prefere trabalhar ou morrer?" Ela preferiu viver. Mas no paraíso dos gatos, o tempo é eterno. Lá ela continua e continuará a trabalhar para sempre. Bem, então este, né, foi o texto, o conto Paraíso dos Gatos que reescrevemos hoje. Então essa reescrita que a professora fez aqui com alguns colegas, na próxima aula nós vamos melhorar. E o que vocês vão fazer aí em casa? De tarefa, vocês vão reescrever o conto O Paraíso dos Gatos, observando a sequência dos fatos, os personagens e o desfecho. Bom, qual que é a sequência dos fatos? É como o conto acontece na história original. Por isso que a professora pediu para vocês registrarem junto com a professora o planejamento, lá na aula de segunda-feira. Então, vocês vão, seguindo o planejamento que vocês têm registrado no caderno de vocês, reescrever o conto, tá? Então, hoje aqui vocês já viram mais ou menos como que os colegas, né, foram ditando para a professora. Então, aqui a gente fez ele coletivamente e vocês vão fazer individualmente aí em casa. Então, vocês vão fazer a reescrita do conto inteiro, do começo até o fim. Seguindo aquilo que tem no planejamento, vocês vão seguindo essa sequência dos fatos. Então, né, vai contando os fatos na ordem que ele acontece. Daí, os personagens e o desfecho. Então, os personagens, vocês têm que colocar todos eles,
né? A gente viu bem isso, então com certeza vocês conseguem colocar. Aí o Kiko, a mulher, o adivinho, a gata, o tigre, né? Que são os personagens ali. E o desfecho é o final, né? Então o final tem que ser igual, que é aquela parte ali, né? Que a mulher continua, né, trabalhando para sempre e tal. Então esse é o desfecho do conto. Então eu tenho que seguir, lembra que a professora falou, ser fiel. Então não vou pôr outro final, porque não é a nossa proposta. Às vezes a gente tem proposta de reescrever e trocar alguma coisa, mas a nossa proposta é reescrever conforme ele está, tá bom? Então, com certeza alcançamos o nosso objetivo da aula de hoje, né, que era reescrever. A gente seguiu a sequência e a gente vai melhorar esse texto na nossa próxima aula, tá bom? Então, até a próxima aula e se cuidem. Um beijão! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos aprender a calcular. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com cálculos aqui. Vamos ver aí pelo nosso objetivo? Realizar cálculos de adição e subtração com números naturais por meio de algoritmo convencional e outros procedimentos de cálculo. Então, nós vamos trabalhar com os cálculos das adições e subtrações, tá? Nós vamos trabalhar com as estratégias de cálculo. A gente vai ver aqui na nossa aula de hoje algumas estratégias diferentes e a convencional, ou aquela mais usual, né, que a gente aprende na escola, tá bom? E para começar, a professora trouxe aí uma ideia para a gente começar a pensar um pouquinho. Vamos lá? Vai aparecer para vocês na telinha, tá aí. Tem um probleminha e a gente vai tentar fazer aqui vamos ler o problema, é claro, né? E vamos interpretar ele, para dizer qual é daquelas 3 opções que estão ali embaixo vai resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Na papelaria do senhor José, tinha 657 cadernos no estoque. Chegaram 328 cadernos novos e foram vendidos 239. Quantos cadernos ficaram no estoque da papelaria? Então, a papelaria do seu José, né? Tem tantos cadernos, depois recebe mais um tanto, depois ainda vende uns tantos. Então, olhando para essa situação, qual das opções ali que estão, né, colocadas aí para vocês resolveria esse problema? Adição e adição? Adição e subtração? Ou subtração e subtração? Pense um pouquinho. Veja, ele tinha um tanto de caderno, depois comprou mais alguns e depois vendeu outros. Para a gente resolver o problema, como que nós faríamos? Vamos ver se você acertou? Isso, adição e subtração. Por quê? Porque a gente vai ter que somar, né, os cadernos que estavam no estoque, mais os que ele comprou novos, e depois do resultado dessa soma, eu tiro o que ele vendeu. E o que sobrou é o que ficou no estoque da papelaria. Então, a gente primeiro faz uma soma e depois a gente faz uma subtração, né? Então, essa a nossa a sequência, né, de resolução do nosso problema. Bem, quando a gente resolve problemas, né, a gente acabou aí de pensar, a gente faz um raciocínio, né, a gente pensa. Então, todo problema, para a gente resolver ele, a gente precisa ler e interpretá-lo. E além de interpretá-lo, a gente tem que conhecer os objetos matemáticos que vão resolvê-lo, né? A gente vai ter que olhar para aquilo da matemática específica, né, que precisa ali naquele momento para me resolver. No caso aí, a gente precisaria da adição e da subtração. Então, eu tenho que saber fazer adições, né, calcular adições, e também tenho que saber calcular subtrações. Então, nós vamos fazer isso na aula de hoje. E para todo problema, a gente precisa de uma estratégia de cálculo. Então, as estratégias que a gente usa no cálculo, elas nos levam a resolver um problema. Mas vamos olhar aí um pouquinho nessa palavra estratégia, né? Vai aparecer para vocês essa palavra bem grande aí na telinha. Vamos lá? Essa palavra bonita, né? Estratégia. Bem, quando a gente fala em estratégia, a gente fala do quê?
é do caminho que a gente toma, né, para poder fazer ali a resolução daquele problema. Então, o significado de estratégia é a maneira eficaz para se chegar a um resultado. De repente, eu posso ter uma estratégia que não me levou a nenhum resultado. Então, eu não tive uma boa escolha estratégica, né? A minha estratégia não foi legal, não foi ideal para resolver. Então, quando a gente fala assim de resolução de problemas, a gente precisa de uma estratégia eficaz, aquela que realmente nos leva a resolver a situação, a encontrar um resultado. Então, falando disso, a gente tem que perceber assim que na hora do cálculo, ai professora, mas eu não sei calcular, eu não consigo entender. Mas você sabe fazer de um jeito só teu? Um jeito de calcular que só você sabe? Então você pode usar esse jeito, desde que a tua estratégia leve ao resultado que você está precisando. Então a gente vai ver aqui hoje algumas estratégias de cálculo aí de algumas crianças, né, que ficaram aí, que a gente vai perceber aí daqui a pouquinho no problema que vai aparecer para vocês. Então lembre lá, estratégia é a maneira eficaz de encontrar um resultado, tá? A gente precisa de estratégias de cálculo para fazer o cálculo dos problemas, né? Resolver os problemas aí, beleza? Então vamos ver qual é o problema que nós temos? Vamos lá? Então leio aí com a professora, né? Nós temos na biblioteca da escola de Júlio, tem 1.497 livros. Foram adquiridos outros 352. Quantos livros tem na biblioteca da escola agora? Então pense um pouquinho aí, o que você faria para resolver esse problema? O que você faria? Você faria uma conta? Sim, uma conta. Qual conta você faria? Temos que pensar um pouquinho em qual conta a gente usaria para fazer, né, a resolução desse problema. Já conseguiram pensar? E se você tivesse que calcular, fazer agora, né? Fazer aí a conta no papel, no caderno, o que você ia fazer? Como você iria fazer? Isso, você ia armar uma continha. Ou não, você poderia ter alguma outra estratégia. Então, para resolver esse problema, 4 crianças já resolveram esse problema. A professora já trouxe a resolução desse problema de 4 crianças, que nós daqui a pouquinho vamos ver quais são elas. E nós vamos fazer agora, então, um painel de soluções. Lembra o que é o painel de soluções lá na escola? O que é o painel de soluções lá na escola? Isso, é quando a gente reúne, né, as diferentes maneiras das crianças resolverem, né, os problemas, isso mesmo. Então vamos ver aí agora a primeira resolução. Vai continuar aí na telinha para você, para ver a primeira resolução desse painel. É a resolução da Ana, tá? Então a Ana, o que ela fez? Ela fez um cálculo que a gente chama de cálculo por decomposição. Então a Ana usou a decomposição para resolver o problema. Vamos ver a estratégia do Marcos agora? O Marcos já fez uma conta mesmo, né? A conta mais convencional, mais usual. Ele gosta de fazer as contas mais simples, então ele já foi direto para aquela que ele sabe fazer bem. Vamos ver as próximas crianças? O Fábio, qual foi a resolução do Fábio? O Fábio já fez desenhos, ele desenhou ali as ordens, né? Desenhou a ordem das dezenas, da centena, da unidade. Então, o Fábio desenhou as ordens e resolveu o problema. E a última é a Caroline. A Caroline fez por reta numérica. Ela decidiu que ela tem mais facilidade, né, de resolver os problemas usando, né, uma reta. Pois bem, aí nós temos as 4 crianças, né, que mostramos aí na resolução para vocês. E agora aqui na mesa a gente vai olhar e analisar um pouquinho com a professora o pensamento de cada um deles, tá bom? Então vamos ver aqui na mesa com a professora. Então aqui as 4 crianças, né, que a gente viu lá no nosso problema, né? A Caroline, o Fábio, né? Agora eu esqueci o nome das outras 2 crianças. O Marcos e a primeira, não lembro agora, mas tudo bem, não tem problema.
Aqui, ó, vamos ver a nossa primeira resolução. A nossa primeira resolução é da nossa amiguinha aqui, né? A nossa amiguinha Ana. Para ir o nome dela, Ana. Então tá aqui a Ana. A Ana fez por decomposição. Deixa eu pôr a moça aqui. A gente fez por decomposição. O que a Ana fez? Então a Ana fez o seguinte. A Ana pegou o número 1497 e fez 1000 mais 400 mais 90 mais 7. E o 352, ela fez a mesma coisa, 300 mais 50 mais 2. Então a Ana decompôs os dois números. Por quê? Porque ela achou facinho fazer a conta assim. Ela soma as ordens que são iguais. Ó, o 1000, ela viu que não tinha 1000 em mais nenhum outro lugar, na casa do bilhar. Então ela repetiu o 1000. O 700 que está aqui, ela juntou o 400 e o 300, que são da ordem das centenas. Então, ela juntou as centenas, deu 700. Depois, ela juntou as dezenas e encontrou 140, né? 90 mais os 50, deu 140. E depois, ela juntou só as unidades, 72, quer dizer, 9. Muito bem. Agora, o que ela fez aqui? Ela tem um número grande, né? Também decomposto. Só que ela resolveu repartir essa aqui, ó. Por quê? Porque ela quer separar a centena da dezena. Então, ela separou 100 do 40. E deixou uma outra linha. Repetiu tudo as outras lá. Ó, 1000, o 700 e o 9 aqui, ela repetiu. E só decompôs o 140 no 100 mais o 40. Ótimo. Agora, ela tem tudo isso aqui. Dá para juntar o que aqui que é igual? Ah, as centenas, ela pode juntar as centenas, 700 mais 100, 800. Agora ela teve o número final, 1000 mais 800 mais 40 mais 9. E juntando a decomposição, 1849. Então essa aqui é a estratégia da Ana, tá? Agora vamos ver lá a estratégia do nosso amiguinho. O nosso segundo amiguinho é o Marcos. Muito bem, o Marcos, ele teve a ideia, né, de fazer a conta simples, a conta normal. Então, nós vamos ver aqui a ideia do Marcos agora. Ele armou a continha, né, no quadro valor do lugar. Tá vendo aqui, ó? Centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena de unidade. Então, ele fez aqui o quadro valor do lugar e colocou aqui as ordens, tudo certinho, armou certinho a conta. Começando aqui pela unidade, ele somou 7 mais 2, 9. 9 mais, daí foi para dezena. 9 dezenas mais 5 dezenas, deu 14 dezenas. Ele não pode pôr as 14 dezenas aqui, então ele colocou uma dezena agrupada, uma centena agrupada, né, que são as 10 dezenas aqui do 14, que foram, né, agrupadas em uma centena, na ordem da centena, e deixou o 4 aqui, porque 1 e 4 fez 14 dezenas, né? 14 dezenas. Lembra que nós estamos na ordem da dezena. Aí, na centena, ele somou 4 mais 1 mais 3, né? Que deu 8. E depois a unidade ele só abaixou porque não tinha que somar com nada e encontrou 1849, igual o resultado da Ana. Agora vamos para o Fábio. Bem, o Fábio, ele já fez desenhos. Ele gosta de desenhar, ele gosta de usar material dourado, né? Ele pensa melhor desenhando. Então, vamos ver a resolução agora do Fábio. O Fábio pensou lá, ó, ele desenhou o 1497 aqui em cima, 1497. Depois, ele desenhou 352. Aí ele juntou o que dava para juntar, tudo igual, né? Ó, as unidades, 7 com 2, 9 unidades. Aqui, na ordem da dezena, ele tinha 9 dezenas em cima, 5 dezenas embaixo. Ele reuniu 10 dezenas, tirou elas para fora, porque está um X aqui, e agrupou uma centena. Por isso que na conta que a gente viu ali do Marcos, o 1 que foi para cima é uma centena. Porque eu agrupei as 10 dezenas do 14. Porque se eu juntar tudo isso aqui, dá 14 dezenas. Mas eu peguei as 10 dezenas e transformei em uma centena. E depois sobraram 4. Que ele colocou aqui aquelas que sobraram. 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. E a centena agrupada na outra ordem. Agora, ele juntou todas as centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centenas. E depois
uma unidade de milhar. 1849. A resposta também do Fábio. E a nossa próxima amiguinha é a Caroline. Isso, vamos ver agora a Caroline. A Caroline, ela fez por reta. A Carolina gosta de pensar assim na linha, na reta, né? Vamos ver como é que ela pensou? Vamos lá com a professora. Então, a Caroline, ela pensou lá, fez uma reta, né? Aqui, a gente está desenhando aqui, na verdade, um segmento de reta, né? Porque a reta inteira a gente não consegue colocar no papel, mas a gente vai considerar isso aqui como uma reta. Ela marcou lá, ó, o primeiro número, que era 1497. Ela marcou num lugar qualquer da reta, bem no comecinho. E ela teve que somar 352. Só que o 352 dela, ela fez uma decomposição aqui, ó. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, partindo do 1497, como ela tinha que somar 300 e poucos, ela já somou 300 por primeiro. Por quê? Porque quando somou 300, o único número que ia alterar, do 4 passou para o 7. Por quê? Porque eu estou somando as centenas, né? 3 centenas com aquelas 4 centenas de lá, que deu as 7 centenas daqui. Então, ela marcou 1797, né? Somando os 300. Desse 97, ele somou só 3 para poder pular para o 1800, né? Porque 1797 está bem pertinho do 1800. Ela somou mais 3 e pulou aqui para o 1800. Depois do 1800, o que ela fez? Para chegar, o que falta? Faltou 49, porque era 352. Se ela já somou 300 e já somou mais 3, 303. Para chegar no 352, falta 49. Então, ela pegou 1800 e somou com 49 e colocou lá 1849 na reta. Ok? Beleza? Então, veja. Nós vimos aqui agora a ideia de cada um dos nossos amiguinhos, como que eles pensaram para resolver aquele problema. Então, lá na escola, quando a gente vai para a escola e resolve do nosso jeito, né, usa a nossa estratégia, o que acontece? É desses modos que a gente pensa. Às vezes tem gente que pode pensar bem diferente. Né? Vejam lá, a nossa amiguinha Ana, ela já gosta de fazer decomposições numéricas porque ela entende melhor fazendo assim. Beleza, tá certo. O nosso amiguinho Marcos, ele já é mais assim, né, de fazer a conta pelo jeito mais usual, né? Aquele que a gente arma a conta e faz direto. É mais econômico, mais rápido de fazer a operação assim. Já a da Ana já é mais demorado, né? Ela demora mais tempo para fazer, mas também vale a pena, dá para fazer. Daí o Fábio, o que o Fábio faz? O Fábio faz um desenho do material dourado, porque ele gosta muito do material dourado e ele entende, né, como que se processa. E ele desenha, ele faz os desenhos. Dá para fazer? Claro que dá. A estratégia também está válida. Ele chegou na resposta correta. E a nossa amiguinha Caroline, ela gosta de fazer na reta, porque ela pula, né, vai pulando, vai fazendo os pulinhos assim na reta e consegue também fazer a resolução daquele problema usando essa estratégia. Então, você na sua casa também tem algumas estratégias que é tua, que é do teu jeito de resolver. E se der conta de resolver o problema, bora lá. Não tem problema, pode fazer a sua, né? Mas aqui na nossa aula de hoje, a professora vai trabalhar com vocês as estratégias de cálculo mais usual, aquela que o Marcos fez, né? A gente vai aprender agora, vai revisar, vai relembrar, enfim, aquelas estratégias mais usuais que a gente usa. Por quê? Porque dá para usar qualquer uma? Dá para usar qualquer uma que nos leve à resposta final, tranquilamente. Mas a estratégia do Marcos, que é a mais usual, né, que a gente usa mais, ela é mais econômica, ela é mais rápida. Às vezes eu, né, posso fazer ali um cálculo bem rapidinho, né, das coisas que eu quero, usando essa mais usual, tá bom? Então a professora vai mostrar para vocês ela. Então agora a gente vai deixar os nossos amiguinhos aqui do lado, né, que eles já participaram da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui para representar, né, vocês, eles vão participar da nossa aula. As estratégias que eles também, né, usaram vai para lá. E agora a gente vai para a estratégia mais usual. Para isso nós vamos resolver, né, algumas contas. Vamos ver com a professora lá na TV qual é, aí na telinha da TV de vocês, quais são as contas que vamos fazer?
Então tá aí, são essas duas contas. Marque aí no seu caderno, né? Copie essas duas contas para a professora. Eu vou dar aí um minutinho para você fazer isso. Copiando? Ótimo, muito bem. Agora nós vamos montar aqui, né? Nós vamos montar essa conta, essa operação, nesse quadro valor nessa tabela que a professora marcou aqui das ordens. Vocês vão aparecer já para vocês. Ó. Então essa tabela aqui é uma tabela das ordens, né? Ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. E eu vou armar essa conta aqui nessa tabela, que ela me ajuda, né? Ela me ajuda a organizar os números, deixar mais bonito, porque se a gente fizer uma conta tudo feia, assim, a gente se perde, né? Não consegue trabalhar direito e pode fazer um número errado e pôr a centena embaixo da dezena, enfim, não dá. A gente tem que fazer ordem embaixo da ordem, né? A ordem equivalente embaixo da ordem equivalente, tá bom? Então, quando você fizer uma conta também no seu caderno, se você quiser trabalhar com essa tabela lá, fazer uma tabela igual a da professora, né? Pode fazer, tá? Essa é uma estratégia que o Marcos usa e que vale bastante, dá bem certinho. Beleza? Tá, então vamos pôr lá, a professora vai virar um pouquinho aqui para a professora escrever o número que nós tínhamos lá na nossa tela, lá, né? Que vocês copiaram no caderno de vocês, né? 1656. Bem, 1000 é a unidade de milhar, então vou pôr aqui, ó. 1600 é a nossa centena, né? Aqui na ordem da centena. 50 na ordem da dezena e o 6 na unidade. Ok? Então a professora colocou o número 1656. Nós estamos fazendo uma soma. Então eu vou fazer o sinal de mais aqui para fora, tá? E vamos colocar o outro número, que é 2.484. Então, 2.000 na unidade de milhar. Ó, embaixo, unidade de milhar, embaixo da unidade de milhar. 400, centena embaixo de centena. Dezena embaixo de dezena, que aqui é 80. E unidade embaixo de unidade, que é o 4. Então, a professora armou e a continha ficou armada desse jeito. Ok? Agora nós vamos resolver. Vamos resolver começando pela menor ordem, no caso aqui é a unidade, né? A menor ordem é a unidade. Vamos lá? 6 mais 4. Bem, 6 mais 4 dá quanto? Dá 10. Então olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou fazer fichinhas numéricas, ó. Aqui está escrito o número 1. Tá? Ali está de amarelo, é o número 1. Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4. Desse de baixo. Agora o de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho unidades, né? Porque eu estou na casa da unidade. Então, eu tenho 4 unidades mais 6 unidades. Quando eu agrupo todas elas, né, porque a soma, né, a conta de operação de adição eu tenho que juntar tudo, né, no caso das unidades, agora eu vou contar quanto eu tenho tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra lá da nossa aula de número, que a professora trabalhou com vocês e trabalhou que não podemos ter 10 unidades agrupadas todas juntas aqui? Não pode. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar essas 10 unidades por uma dezena. Então, olha aqui, ó, uma dezena, tá? Então, essa uma dezena é da casa da dezena, aqui, ó. Então, olha o que a professora vai colocar. Eu não fiquei com nenhuma unidade solta, porque todas elas ficaram agrupadas aqui, ó, em uma dezena, que vale 10, né? Então, esse 1 que está aqui é por causa daquele grupo de 10 que eu ajuntei. Agora, tenho lá 1 de 10, 5 de 10 e 8 de 10. Vamos pegar aqui as nossas fichinhas numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 10. 5 de 10. 1, 2, 3, 4, 5 de 10.
Agora, mais aquele 1 de 10 que está aqui em cima. Então, olha aqui, ó, o que a professora fez. 8 de 10, 5 de 10 e 1 de 10. Agora, vamos juntar tudo. Vamos juntar todos eles. Vamos contar quanto que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, já demos 10 de 10. Vamos deixar esse grupinho de 10 de 10 aqui do ladinho. Vamos fazer um montinho aqui com ele. 11, 12, 13, 14. Então, olha aqui o que aconteceu aqui, né? Eu tenho 14 dezenas, 14 de 10. Esses 10 de 10 que estão aqui, eu vou trocar por uma de 100, porque 10 vezes o 10 é 100. Então, aquele montinho que estava aqui, agora a professora vai colocar aqui, ó, na ordem da centena, porque vale 100. E aqui ficaram quantos de 10? 4 de 10. Então, olha que a professora vai colocar aqui. Aqui vai ser o 4. E essa uma centena que subiu para a ordem da centena, tá aqui, ó, uma de 100, tá? E sobraram 4 de 10 lá. Ótimo, agora vamos para o próximo, as centenas. Agora vamos juntar as centenas. 4 centenas mais 6 centenas mais uma centena. Uma centena já está aqui, ó, uma. Vamos contar lá agora as outras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, próxima. 4, né? 1, 2, 3, 4. Agora vamos juntar todas. Vamos juntar todas, vamos ver quanto que dá? Juntando todas, vamos contar agora. Só um pouquinho, deixa a pessoa tirar aqui de cima que está saindo, desaparecendo os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ó, tenho 10, 11, né? 4 de baixo, mais 6 de cima, mais uma aqui. 10, 11. Eu não posso ficar com as 11, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 de 100, as 10 de 100, e vou trocar por uma de 1000. Uma de 1000, que vai ficar aqui na unidade de milhar. Quantas que sobraram aqui de 100? Uma. Então, sobrou uma de 100 e uma agrupou aqui na unidade de milhar, que é essa de cima. Muito bem. Agora, vamos contar aqui, ó, as unidades de milhar. Uma que está aqui, uma que está aqui e mais duas que estão aqui. 2, 3, 4. 4 de 1000. Ou 4 unidades de milhar. A resposta é 4.140, ok? Fechou? Deu isso na resposta de vocês? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer a segunda operação, que é uma subtração, ok? Então, vamos lá. Vamos ver qual era o número lá que nós tínhamos. Você tinha copiado aí no seu caderno, né? Era 3.000, então, ó, 3.000 unidade de milhar. 3.000, daí aqui era 0, né, na centena, e 14, 3.014. Então, esse aqui era o nosso número. Uma subtração, que a gente vai fazer na conta de menos. Menos o quê? 2.889. Isso, né? Então, ficou lá a nossa conta feita desse jeito. Agora, a professora vai fazer aqui a operação, né? Começando pela unidade simples, né? A menor unidade, que é a menor ordem, é a unidade simples. Eu tenho 4, ó, 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero tirar 9. Eu consigo? Não. Então, este mocinho aqui do lado, que é uma dezena, uma dezena vale quanto? Vale 10. Então, eu tenho uma de 10. Eu vou trocar por 10 de 1. Então, olha que a professora vai trocar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1, 10. 10 de 1.
todos esses 10 de 1 eu vou jogar aqui junto com aqueles outros que estão lá. Agora, 10 de 1 mais 4 de 1 ficou 14 de 1. Então, olha o que a professora vai fazer aqui agora na nossa operação. Aqui eu não tenho mais uma dezena, eu não tenho mais, ela sumiu. Então, eu tenho aqui agora 0. Por quê? Porque ela foi para lá, ó, ela está desmanchadinha todas lá. E aqui eu juntei e ficou quantas unidades? Quantos de 1 aqui? 14. Então, por isso que a professora coloca o número 1 aqui do ladinho do 4, para fazer 14, porque eu estou fazendo assim uma espécie de empréstimo, né? Para me emprestar aí um pouquinho, tá? Então, agora nós temos os 14 aqui, ó, os 14, vamos tirar 9. 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3 que a professora tirou, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tirei. Opa, tirei. Agora, vamos ver quantos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, sobraram aqui, a nossa resposta é 5. Tá. Agora, aqui do lado, eu não tenho dezenas. Opa, mas eu não tenho centenas. Eu vou ter que pegar e desmembrar aqui, fazer a nossa decomposição, né? Reagrupar aqui as 3 unidades de milhar. O que é 3 unidades de milhar? 1, 2, 3. 3 de 1000. Essas 3 de 1000, uma delas eu vou trocar por 10 de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 100. Então, aqui sobraram 2. 2, ó. Opa, 1, 2. Então, eu escrevi o número 2 lá. Não tenho mais 3. Aqui eu tenho 10 de 100. 10 de 100. Então, aqui, ó, eu vou pôr o número 1 do ladinho do 0 para dizer que eu tenho 10 cartinhas de 100. Tá vendo? 10 cartinhas de 100. Uma dessas cartinhas de 100 eu vou transformar em 10 de 10. Então, vamos lá. Vamos tirar essa e vamos pegar 10 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 10. Se eu peguei 10, eu vou pôr aqui, ó, do ladinho do 0, que eu tinha antes, ó, o 1, dizendo que agora eu tenho 10 aqui, ok? Muito bem. Agora, o que acontece? Eu tenho 10, quero tirar 8. Então, agora eu tiro 8. Isso vão sobrar, ó, tirei 8, vão sobrar 2 de 10. Então, vou pôr aqui, ó, 2, que é o que sobrou, né? 2 de 10. Muito bem. Aqui agora, eu tenho... O que aconteceu aqui? Eu tinha os 10 ainda? Não, porque eu desmembrei. Eu fiz uma reagrupamento, né? Então, eu não tenho mais 10 aqui agora, não. Quantos que eu tenho aqui agora? Se eu for contar, eu tenho 9. Então, vou pôr o 9 aqui, ó. 9. Muito bem, tenho 9. Agora, eu quero tirar 8. 8, tiro 8, tiro 8. Sobrou uma centena, uma de 100. Tá vendo? Sobrou uma fichinha de 100. Muito bem. Agora, eu tenho duas unidades de milhar e quero tirar as 2. Sobrou alguma? Não. Então, qual é a resposta da minha conta? 125. Ok? Fecharam com a professora? Muito bem. Então, veja, tudo isso que nós aprendemos hoje foi para a gente aprender a fazer o cálculo mais usual. E vocês viram por que a professora fez, né? Os reagrupamentos, emprestando, tirando. Lá na soma a professora agrupou de novo, né? Então, isso tem que ser observado também na hora de fazer a operação. Beleza? Então, vamos ver o que nós aprendemos na aula de hoje, resumindo tudo isso? Vamos lá? Então, hoje nós aprendemos, né, a reconhecer diferentes estratégias de solução de uma adição. Nós ampliamos o nosso repertório de cálculo, olhando essas estratégias, e aprendemos o passo a passo do cálculo mais usual da adição e da subtração. Então, foi isso que nós fizemos. E tudo isso para atingir o objetivo, né? Aí, ó, realizar cálculos de adição e subtração com números naturais por meio de algoritmo convencional e outros procedimentos de cálculo. Muito bem. E tudo isso, o recadinho da professora? O
que a professora está dando aí um recadinho para vocês. Qual é o recadinho da professora? Vamos ver? Ah, tem mais da tarefa, né? Esqueci da tarefa. Vamos lá, então vamos primeiro para a tarefa. Vamos usar a tarefa para ver o que vocês vão fazer em casa. Então a tarefa está lá, 2 probleminhas. O primeiro problema, né, tá aí. Vocês vai ver o problema e vai ver o jeito que o Bruno fez. O Bruno já resolveu esse problema ali, ó. Né? Quer dizer, na verdade, o Bruno já resolveu uma operação, né? Nessa situação, não é nem um problema, é uma situação que a professora colocou. Ele vai resolver um problema e ele vai resolver uma operação e essa operação ele vai resolver com essa estratégia que tem aí do lado, ó. Então ele resolveu aquela ali, ó, 6.478 menos 2.639. Foi essa que ele resolveu. Você vai pegar no quadro do lado e vai resolver aquela ali, ó, 5.428 menos 1.284, do quadro do lado. Vai tentar fazer do mesmo jeito que o Bruno fez, tá bom? Vamos tentar. Se você não conseguir, faz a tradicional, a conta que você consegue. Mas se você conseguir essa, é essa que a professora quer que você faça. Igual o exemplo que o Bruno fez aí do lado. E a outra situação é também bem parecida, onde a menina ali, né, a nossa amiguinha, que ali não tem nome, mas vamos chamar, tem ali a Larissa. A Larissa fez uma operação por decomposição. O 1.768 mais 985, ela decompôs e fez por decomposição. Você vai pegar aquele número ali, ó, 4.897, vai somar com 3.462, usando a estratégia da Larissa, ok? Tenta fazer igual ela fez, tá? Uma tentativa, tá bom? Para você poder fazer aí bem certinho. Depois tem aí 4 operações. As 2 primeiras são aquelas 2 lá, dos 2 amiguinhos que fizeram lá atrás. Você vai fazer aí pelo cálculo mais usual. E as outras 2 últimas são 2 operações inéditas que vocês vão tentar resolver aí também sozinhos para treinar um pouquinho, ok? Agora sim veio o recadinho da professora. Tá aí, ó, se cuida, tá bom? E aí nós terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês também tenham gostado. Tudo bem? Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. E sempre para iniciarmos a nossa aula, nós iremos para os nossos 3 conceitos básicos de Ciência da Natureza. Vamos prestar atenção neles? Então, caderno e lápis na mão, iniciando o processo de anotação, análise, porque vocês, que são meus pequenos grandes cientistas, vão anotar cada uma das evidências coletadas nessa aula. E para iniciarmos, nós vamos o que fazer? Isso mesmo, a retomada da aula anterior. Na aula anterior, nós aprendemos o quê? Convido vocês para lerem junto com a professora. Que os nutrientes retirados dos alimentos são necessários para que o corpo venha produzir energia para a manutenção da nossa estrutura corporal, para o crescimento e para a prevenção de doenças. Continuando um pouquinho a nossa aula, né, nós iremos mudar um pouquinho o objetivo. Então, o objetivo da nossa aula hoje são 2 objetivos. O primeiro é conhecer o sistema solar, Sol, Lua, estrelas e constelações. E o segundo é conhecer as teorias da formação do universo. Nossa, nós temos hoje 2 objetivos. Para iniciarmos a nossa aula, hoje eu convido vocês a imaginarem um pouquinho o que? O céu. Quando nós observamos o céu. Primeiro, a gente pode ver o céu com as luzes, com as nuvens, né, mais azul, tudo, né? Depois a gente pode ver um pouquinho o céu mais nublado. O céu também, às vezes no entardecer, está com um tom avermelhado, não é? E ao anoitecer, às vezes a gente até enxerga assim, parecendo uma nuvem, por causa que um avião passou, mas nós podemos observar a lua, alguns satélites, não é? Artificiais, algumas estrelas também aparecendo para nós. E quando a gente vai para um local que tem menos intervenção
da luminosidade de fora, nós podemos ver o céu um pouquinho mais cheio de estrelas, não é? E podemos ter uma melhor observação do céu. Veja que interessante nós observarmos o céu, não é? Aqui da Terra. E pensando nisso, a professora agora vai para a pergunta norteadora. Vamos lá? Acompanhe a leitura e realize junto com a professora. Como surgiu o universo e todos os corpos celestes? Nossa, pense aí em casa, pergunte para alguém que está ao seu lado, levante as suas hipóteses. E enquanto isso, nós temos a nossa primeira hipótese. Com uma grande explosão. Opa! Segunda hipótese, da mistura da poeira cósmica. Terceira, da mistura de gases de poeira e poeira cósmica. Nossa, quantas hipóteses interessantes! Mas quando nós falamos do céu, do universo, de como ele surgiu e das inúmeras teorias que nós temos que remeter um pouquinho para a história, não é? Então, esse é o nosso processo de investigação. Vários povos têm a sua teoria da criação do mundo. Por exemplo, os povos da antiga Mesopotâmia, né, os povos sumérios e babilônicos, eles acreditavam que a criação do universo foi feita por vários deuses e elementos naturais, segundo a crença deles, né? Alguns povos monoteístas, como judeus e cristãos, eles colocam que a criação do mundo aconteceu por um único Deus em 7 dias. Já os povos maias, eles falavam que a criação do mundo ocorreu em 3 etapas. E dentre essas etapas, ocorreu uma etapa que teve a criação de vários mundos, ou seja, a criação do universo. E no Brasil, né, a cosmogonia indígena tem várias teorias. Uma delas, dos povos guaranis, é que Nhanderu, ele criou tudo que tem aqui no nosso planeta, né? E quando ele criou os seres, ele soprou espíritos bons e espíritos ruins dentro desses seres, né? Do bem e do mal. Então, assim, essa teoria conforme alguns povos indígenas. Vários povos indígenas têm também teorias, né? E cosmogonias diferentes sobre a criação do mundo, assim como outros povos de outras regiões. E agora, para a ciência. Vamos pensar um pouquinho, então vai essa pergunta para vocês. O que é o universo para a ciência? Pensa ali um pouco. Nossa, estou percebendo que vocês estão levantando várias hipóteses. Para a ciência, né, o universo, ele é constituído de matéria e energia, né? Vai ter também as suas transformações físicas, sólido, líquido e gasoso, né? E essa matéria e energia, ela vai sofrer alterações devido a uma força. Por exemplo, aqui, a professora está sobre a bancada. Não é essa força aqui que eu vou ter, às vezes, para mim poder empurrar a bancada. Não é esse tipo de força, mas sim uma força de transformação. Vamos dar um exemplo mais próximo a vocês, né? A força que nós falamos da transformação do universo é que vários elementos, a poeira cósmica e tudo que tem lá, é como se fosse você em casa, com a mãe, com o pai, com o irmão, ou quem é responsável por você, resolvem fazer um bolo, não é? Vocês colocam vários ingredientes naquele bolo, né? Eu vou colocar farinha, o que mais que eu coloco? Isso mesmo, açúcar, fermento, muito bem lembrado, óleo, ovos, e vou colocar ali e vou fazer aquela mistura. Só que só aquela mistura, ela não vai se transformar em um bolo, não é? Que aquela massa que eu preciso. O que eu tenho que fazer? Vai ter que sofrer uma força. Nesse caso, eu colocar ele não lá no forno e deixar. Não, eu fazer com que aquela energia térmica do calor do fogo faça com que o bolo, né, venha a crescer, né, e se transformar. É mais ou menos isso que acontece lá no universo. Só que para estudar a teoria do universo, não é bem assim, não é? Os cientistas, eles também, assim como nós temos os nossos eixos temáticos de ciência e natureza, eles também têm os seus eixos para estudar o universo. E o eixo que estuda o universo é a astronomia,
que é uma palavra de origem grega, aonde astron significa astro e nomos significa lei, ou seja, a lei dos astros. O que a astronomia estuda? Estuda os corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, o universo. Mas a astronomia também se divide em eixos temáticos. E para estudar o universo, nós temos a cosmologia, que vai estudar o que do universo? A origem, a estrutura e a evolução do universo. Então, vai estudar 3 focos: a origem, a estrutura e a evolução do universo. Para a gente pensar um pouquinho de como aconteceu toda essa parte do universo, né? Como que eles vão chegar à teoria que nós vamos conhecer como a teoria do Big Bang, né? Eu vou fazer assim que antes do Big Bang, nós vamos ter aqui um ponto inicial. Nesse ponto inicial, né? A professora vai encher aqui de ar da bexiga. Então, aqui nós temos o ponto inicial antes da grande explosão, que é o Big Bang. Então, aqui nós temos um monte de matéria, né, que elas estão estáveis e elas estão superaquecendo, né, e elas não conseguem fazer uma massa ou sofrer alguma transformação. Vai chegar um ponto que essa matéria ela não vai se conter aqui. E o que vai acontecer? Atenção! Nossa, vocês pensaram que eu ia estourar a bexiga. Mas não, toda aquela matéria vai se expandir pelo universo. E aí, nós iremos iniciar o quê? A teoria do Big Bang. Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, a teoria da ciência é que o universo surgiu de uma grande explosão denominada de Big Bang. Mas essa teoria, né? Ela vai surgir assim? Vocês devem estar se perguntando isso ali, né? Será que ela surgiu do nada? Claro que não. Existem muitos pesquisadores, muitos cientistas que estudam o universo, não é? E a relação que ele tem. E eles criam um diálogo entre si para eles chegarem a uma conclusão comum, né? Então, a professora aqui trouxe para vocês, né, aqui o exemplo do Big Bang, né? Para vocês verem. Então, aqui nós vamos ter o ponto inicial. Estão vendo? Olha, o que vai acontecer? A matéria tá... Aí, ó, uau, se espalhou pelo universo, não é? Então, ele vai voltando e vai mostrando para vocês como isso vai ocorrer. Então, novamente, assim, vocês observando. Então, aqui, ó, o ponto inicial e ela vai, o quê? Olha a expansão. Uau! Viram que legal? E esses cientistas que estudaram essa teoria foram, né, foram vários, mas a professora vai trazer 3 para vocês. Um bem conhecido, né? Albert Einstein, né, George Lemaitre e Edwin Hubble, né? Esses 3 cientistas estudaram as teorias do universo, da criação do universo. Einstein, né, estudou a teoria da relatividade, né? Fez os cálculos da teoria, né, e falou que o universo começa com uma grande explosão, né, e ali fica meio estático, né, meio estável ali. Só que Lemaitre, né, que era também um cientista, dialogava muito com Einstein. Vocês podem ver um detalhe, ele era um padre. Sim, existem muitos padres que são cientistas, né? Não é tão comum a gente ouvir, mas existe. Então, ele também estudava ciência e também exercia o seu sacerdócio, né? E debatia com Einstein. E falava, não é bem assim, o negócio não fica estável, né? Assim, tudo tranquilo, não. Né? Tem algo a mais. Eu vejo que o universo está se expandindo. Só que até aquele momento ele não conseguiu provar nada. E Einstein não concordava com ele, não é? Então eles tinham um diálogo sobre isso. Até que um dia, Hubble, né, continuou suas pesquisas e observando as galáxias, ele percebeu que as galáxias que ele observava a cada tempo estavam se distanciando. O que ele fez? Concluiu seus estudos, publicou seus estudos, possibilitou para que Lemaitre publicasse, desse finalidade aos seus estudos, né? E um dia, dizem, né, alguns historiadores, alguns estudiosos, que Einstein foi numa palestra, né, do amigo dele, se levantou e falou, é uma bela teoria. A professora está parafraseando a frase, tá, que ele utilizou, mas ele falou que era uma bela teoria. Ou seja, tudo começa com a teoria da relatividade, que é usada até hoje para muitos cálculos quando você estuda o quê? As estruturas, a origem, tudo do universo, tá?
tá bom? E a gente pensando muito nessa questão da expansão do universo, a professora tem uma proposta de atividade para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então aqui, né, na proposta que às vezes vocês podem fazer em casa, vocês podem colar, né, 2 papeizinhos, né, em uma bexiga, ou então eu não tenho, né, eu vou desenhar. Aqui a professora vai usar as que a professora desenhou. Por que que eu vou usar? Porque quando eu fiz a colagem, né, na hora que eu fui encher, eu perdi os papelzinhos. Então, eu vou ser bem sincera para vocês. Então, eu preferi fazer os desenhos. Então, aqui é mais ou menos, cada um está representado de maneira, né, os desenhos na mesma distância, mais ou menos 1,5 cm, né? E esse eu vou deixar no ponto qualquer aí da expansão do universo. Vou pegar essa primeira bexiga e vou encher para vocês verem esse distanciamento da galáxia. Então, ó, já dá para nós fazermos a comparação. Ó, estavam mais próximos, né? E aqui ele ficou assim. Aqui já está um pouco descolorido, por causa que na hora que a professora encheu, né, a tinta, ela ficou um pouco descolorida, mas dá para vocês observarem. Eu vou encher mais uma bexiga. Um pouquinho maior, né? Então, aqui. Então, olha aqui, ó, que já apareceu mais um pouquinho a distância, ó. Aqui eu tenho um ponto ali, né, e um ponto aqui, né? Aqui eu já tenho um ponto aqui de uma galáxia um pouco mais distante. E agora, se esse ponto qualquer, eu vou expandir numa época qualquer novamente. Tem que cuidar para não estourar a bexiga, não é? Muito bem lembrado. Ó, aqui, como ela está mais distante, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade para visualizar. Mas, ó, está aqui um ponto e agora o outro ponto mais distante. Viram? Então, assim, né? Então, cada uma dessas bexigas demonstraram que, à medida que o universo foi se expandindo num ponto qualquer, né, depois do Big Bang, ela foi expandindo, né, o universo, mostrando o distanciamento das galáxias conforme a teoria do Hubble. Interessante, não? Então, agora, a gente vai pensar um pouquinho de todo o universo. Mas, o universo é muito grande. Então, nós iremos o quê? Analisar a nossa galáxia. Observe aqui a nossa galáxia. A nossa galáxia se chama, muito bem, Via Láctea. E um dos braços da nossa galáxia, nós temos o quê? O Sistema Solar. Vejam que interessante, é um dos braços da nossa galáxia está o Sistema Solar, não é? Então, depende muito dos cálculos. Para a gente entender um pouquinho melhor e para vocês registrarem no caderno, a professora irá desenhar essa galáxia junto com vocês. Vou tirar aqui, né, a expansão das galáxias, como exemplo da bexiga, e vou desenhar junto com vocês. A professora trouxe canetinhas, tá? Como nós vamos fazer só como exemplo bem rapidinho, para vocês colocarem aqui a nossa galáxia. Ela tem uma forma espiral. Então, aqui a professora vai colocar as canetinhas mais ou menos, e ó, vou fazer a forma espiral da galáxia, não é? Agora eu vou fazer o quê? Os braços da galáxia, ó. Vou expandindo ela. Vou escolher um desses braços da galáxia para mim localizar aonde fica o sistema solar. Então, vou colocar mais ou menos ele aqui, ó. E vou escrever ao lado aonde fica o sistema solar. Então, vocês vão escrever em casa. Sistema. A letra não vai ficar bonita, mas vocês vão caprichar um pouquinho mais, porque a professora está, né, não está escrevendo em direção a ela. Então, aqui fica o nosso sistema solar, né? E junto no sistema solar nós temos o nosso planeta, que é o planeta Terra. Depois vocês podem enfeitar bem, desenhando o que, ó? As milhares e milhões de estrelas, tá? Fica a criatividade de vocês. Então, esse aqui para vocês registrarem no caderninho de vocês da aula de hoje, tá bom? E aqui, continuando no nosso sistema solar, que ele é maravilhoso, nós temos aqui, ali no canto, o Sol e os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Esses são os 8 planetas que compõem o sistema solar. Vamos observar agora aqui, né? Aqui nós temos o planetário, né? Aqui nós temos o nosso Sol. Opa, agora sim nós temos o nosso Sol, não é? E aqui nós temos a Terra com a Lua, né? Que vão fazer sempre o movimento de translação. E os planetas do sistema solar, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, estão localizados no planetário, tá? Aqui nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nesse planetário, nós vamos ter um planeta, né, que está marcado aqui, que é Plutão, mas já vem com uma informação, né? Por quê? Porque vocês vão encontrar em alguns livros antigos essa informação que Plutão também fazia parte do sistema solar até 2006. Só que em 2006, a União Astronômica Internacional falou assim, não é um planeta não, né? Então, porque na órbita dele tem muitos asteroides, né? Ele não tem uma órbita só dele. Então, já começaram a desclassificar Plutão como um planeta e ele foi classificado como um planeta anão, tá? Mas isso em 2006. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre Plutão, eu acho que vocês podem pesquisar em fontes confiáveis para saber como que acontecem as classificações dos planetas. Continuando a nossa aula, não é? O universo também tem outros elementos. Dentre esses outros elementos, nós temos os meteoros, que são rochas espaciais, não é? E muitas vezes nós observamos os meteoros. Como que nós observamos os meteoros? Quando você às vezes está observando o céu e fala, olha lá, uma estrela cadente. Não é uma estrela cadente. É um meteoro que conseguiu passar a mesosfera. E ele vai entrar em atrito ali na mesosfera, né? E ele vai se desfazer na mesosfera. Existem pedaços, fragmentos do meteoro que chegam a cair mesmo na Terra. Mas a maioria cai no mar, no oceano, tá? Mas a grande maioria mesmo, ele vai se desfazer na mesosfera, né? Além dos meteoros, nós temos os asteroides, não é? Que também são rochas espaciais que seguem uma órbita, tá? Então, dessas rochas espaciais que seguem uma órbita, nós temos aqui como exemplo para vocês, né? Uma órbita desses asteroides que está entre Marte e Júpiter, tá vendo? Estão observando? Então, entre Marte e Júpiter, nós temos uma órbita de asteroides. E ali também tem um planeta anão, que é conhecido como Ceres. Então, ali, eles fazem a órbita. Júpiter, de vez em quando, o que faz? Dá um empurrãozinho nesses asteroides e joga um pouquinho mais para frente, tá? É como se eu estivesse jogando na cama, ou então no chão mesmo, bolinha de gude. Quando eu pego as bolinhas de gude e jogo no chão, ele não fica sempre naquele círculo que a gente faz. Às vezes uma bate na outra e vai para frente. Então é isso que acontece, que Júpiter faz, né? Então em alguns momentos, devido à força da gravidade dele, ele empurra, ele chuta uns asteroides um pouquinho mais para frente e alguns até em direção à Terra. Continuando a nossa aula, né? Nós também temos os cometas, né? Que são gases congelados, né? A formação dele, né? Junto com poeira cósmica. Então, são ali essa função, essa formação do cometa, né? E às vezes ele tem uma coma ou uma cauda. As duas formas estão corretas de falar. E muitas vezes, né? Alguns conseguem observar os cometas aqui da Terra. Um dos mais famosos que observam é o cometa Halley, né? Que na década de 80 ele passou por aí, mas eu não enxerguei ele. Não consegui ver do ponto que eu estava, né? O que acontece? Então, a radiação dos raios solares, né? O efeito que vai ter, ele vai, como se ele estivesse derretendo e vai fazer com que aquela cauda brilhe, tá? Então, por isso que se observa o cometa com uma grande cauda, porque ele vai como se fosse um processo de descongelamento, tá bom? Continuando a nossa aula, o nosso universo também tem o quê? Tem as constelações. Dentre essas constelações, né, a mais que a gente conhece, né, famosa e que está também representada no brasão da nossa república, né, é a constelação do Cruzeiro do Sul. Isso mesmo, ela parece uma cruz, né? As constelações, bem antigamente, 1500, né, elas serviam como se fosse uma bússola
do céu. Ou seja, os navegadores observavam, né, e conseguiam localizar alguns hemisférios. Né? Ali próximo à linha do Equador, quando eles observavam aonde estava o Cruzeiro do Sul, eles sabiam aonde eles tinham que ir para chegar ao hemisfério sul. Veja que interessante, né? E a União Astronômica Internacional também classificou essas constelações em mais de 80 constelações, tá bom? Então também tem as suas classificações devido aos estudos que chegaram. E ela é muito conhecida por nós, por quê? Porque ela está nos nossos símbolos nacionais. Além desta constelação, nós temos outras constelações, né, como a constelação de Escorpião, né, a constelação de Pégasus. Essa é muito interessante, porque nessa constelação, quem consegue observar, principalmente próximo à linha do Equador, né, que divide é uma linha imaginária, que divide, né, o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos aqui, ó, dá para vocês verem, né, tipo, aqui a constelação de Andrômeda, mais ou menos aqui. A constelação não, desculpe, a galáxia, tá? Então, uma galáxia próxima nós conseguimos observar mediante essa constelação. Nós também temos outras constelações, como a constelação de Órion, né? Que tudo para a gente saber um pouquinho mais onde elas estão localizadas, nós temos que ter um processo de observação, tá? E muitas vezes a gente pode achar, não, é essa ou é essa, não. Ela tem um processo de observação, tem a questão da região onde ela aparece, então tem todo um estudo voltado para as constelações, né? Além das constelações, nós temos as nebulosas. As nebulosas, né, nós vamos ter poeira cósmica, né, vários outros elementos ali, né, e ela é considerada o quê? Ela é considerada um berçário de estrelas, porque ali a estrela nasce, cresce, morre e se transforma. Para a curiosidade de vocês, o nosso Sol, ele surgiu da transformação de várias estrelas, né? Ali vai entrar em atrito, né? Vai se criar uma massa, né? E vai se transformar em Sol, né? Até planetas. Então, assim, tudo que a gente vai ter no universo, a gente vai ter as possibilidades da criação da massa, né? E o Sol foi criado ali, né? Vai ter todo aquele processo de transformação e ele veio de outras estrelas. E essas estrelas surgiram o nosso Sol. Então, dava para nós dizermos que o nosso Sol foi criado, né? Ele nasceu da transformação de várias estrelas. E agora, né, pensando em tudo que nós estudamos, nós iremos retomar a nossa pergunta norteadora. Como surgiu o universo e todos os corpos celestes? Vamos para as nossas hipóteses? Com uma grande explosão, da mistura da poeira cósmica, da mistura de gases de poeira e poeira cósmica, sim, né, o nosso universo surgiu de todos esses fatores, não é? Então, nessa aula, o que nós podemos concluir? Que para a ciência, o universo surgiu com uma grande explosão, o Big Bang. Segundo os estudos, foi por meio desse processo que o universo começou a se expandir. A junção de vários elementos resultou na formação de estrelas e planetas, tá? Então agora, assim, só para a gente retomar um pouquinho, quando a professora encheu a bexiga, né? Lá no início da aula, né? A professora encheu a bexiga. A professora falou que aqui tinha, né, nesse ponto inicial antes do Big Bang, o quê? Um monte de matéria que não estava estável. Essa matéria, né, ela não conseguia formar planetas e massas, nada, né, nem estrelas, nada. O que ela teve que acontecer? Ela teve que ocasionar uma explosão, ou seja, ela se expandiu pelo universo. Então, ela saiu daqui e foi criando espaço. Nesse espaço, nós vamos ter um processo de transformação da matéria em energia, né, sólido, líquido e gasoso, né, a poeira cósmica, pequenos prótons, né, nêutrons, pequenas partículas antes deles, né, depois os gases, né, os gases de poeira, daí os atritos que vão ter da energia, que vão formar o quê? Todos os astros e os corpos celestes. E nesse processo de formação dos astros e dos corpos celestes,
nós vamos ter a transformação dos planetas, do nosso sistema solar, né, da nossa galáxia, de todo o universo, daquilo que nós conhecemos e ainda vamos conhecer. Por quê? Porque existem muitas pessoas que pesquisam sobre isso. E é nessas observações, desde a teoria lá de relatividade de Albert Einstein, é que foram desenvolvendo pesquisas. E cada dia, nós temos pesquisas mais avançadas em relação ao universo. Um exemplo hoje é quando os astronautas, né, as instituições, né, que pesquisam sobre o espaço, elas colocam até robôs em outros planetas. Veja, eu quando era criança jamais imaginaria que iria um robô para outro planeta, não é? Então, vejam, percebam o quanto é rico todo esse nosso sistema solar, não é? Os movimentos que nós vamos ter, essa constante transformação, né? O universo, tudo está girando em torno do universo, tá? Então, todos eles fazem a rotação. Eu fico pensando também em relação ao Sol, à Terra e todo o nosso sistema solar, a volta que ele deve dar lá na galáxia, não é? Nossa, eu acho que a última volta que ele deu foi quando tinha dinossauros ainda no planeta Terra, ou seja, há 23 milhões de anos atrás. Então, pense a maravilha que é tudo isso. É muito maravilhoso. E claro, se eu quero descobrir, perceber, conhecer mais o universo, o que eu irei fazer? Eu irei buscar informações em fontes confiáveis. E agora, né, para finalizar a nossa aula, vamos ver se nós conseguimos chegar ao objetivo. Conhecer o sistema solar, Sol, Lua, estrelas e constelações e conhecer as teorias da formação do universo. Nós atingimos esse nosso objetivo. Então agora eu vou agradecer a presença de vocês, né? Aguardo vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.